Pessoal, o STF firmou um entendimento contrário ao entendimento do STJ e afirma que firmou tese dizendo que é legítima a cobrança de INSS sobre um terço de férias. STF decide que contribuição previdenciária patronal incide no terço de férias. Clicando aqui, olha, a gente vê mais detalhes sobre essa questão. Ó. Ele vai contar aqui que esse julgamento desse recurso extraordinário, o RE 107.2485, ele tem inclusive repercussão geral. Veja, o tema 985 então firmou que esse julgado deveria ter repercussão geral. O que significa isso? Significa que orienta a decisão de todos os tribunais no Brasil, né? Seja tribunal de primeira instância, segunda instância, enfim, eles vão se orientar por esta posição que foi votada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, veja, e muitas vezes você pode me perguntar, ora, quando é em favor do contribuinte, você diz que tem que aguardar acórdão, que tem que aguardar um monte de coisas, a Receita ainda pode, a PGFN, né, representando a Receita Federal, pode questionar, pode falar em modulação de efeitos, etc. E aqui, como é que fica? Vale imediatamente? Sim, aqui é diferente. Por que é diferente? Porque a Receita Federal já tinha esse entendimento desde sempre, que deveria ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária, esse pagamento adicional de um terço de férias, né? Ela já tinha esse entendimento. Então, o que acontece? Não muda nada para fins de apuração e controle da arrecadação, ou seja, se você deixou de recolher em algum momento, ela tem como te cobrar. Por quê? Porque ela tem a legislação em seu favor e tem a interpretação do Supremo dando legitimidade a essa cobrança que ela faz, que ela sempre fez. Então, nesse caso, nós não precisamos aguardar nada, basta continuar utilizando a interpretação que a Receita sempre deu. Certo? Então, essa que é a questão. Então, para você que tem a necessidade de justificar essa questão, até porque eventualmente você vinha recolhendo diferente, você tem razão, porque na verdade o STJ tinha um outro entendimento. Então, quer dizer, você tem razão em termos, né? Porque como é uma tese que a Receita nunca aceitou, desde sempre você teria que ter tido uma autorização judicial, se é que você deixou de recolher em algum momento, certo? Então, se você deixou de recolher em algum momento, você esteve em risco, né? Por quê? Porque a Receita, a qualquer momento, poderia ter te acionado, ter lavrado um auto de infração contra você. E se ela lavrou, por exemplo, e você está recorrendo, é uma péssima notícia essa decisão do STF. Por quê? Porque provavelmente o seu recurso vai ser indeferido, tá? Imagine que você foi autuado porque não recolheu o INSS sobre um terço de férias. Foi lá o advogado da sua empresa e fez um recurso, seja administrativo, seja judicial. Se ele está em curso, muito provavelmente o seu recurso será indeferido. Por quê? Porque nós já temos uma orientação para que a Receita mantenha firme a sua cobrança e que para os tribunais, e no caso dos tribunais, se eles têm essa situação posta, né, eles devem julgar conforme esta orientação que é extremamente atual. Nós estamos falando de um julgamento agora, de agosto de 2020, tá? Olha lá. Então, esse título que você está lendo aqui na tela, nós estamos no site do STF. Olha lá, portal stf.jus.br, no link de notícias do STF, tá? Então,
Por aqui, ó, você pode clicar no tema, por exemplo, ó, e você vai para uma outra página aqui do próprio STF, olha, e aqui você vai vendo o andamento do recurso extraordinário, tá? Desse recurso, ó, relator ministro Marco Aurélio de Mello, né? E tem todo o histórico aqui, ó, desse julgamento, tá? Então é isso aí, gente, ó. Então, embora talvez eu não tenha aqui já o acórdão para a gente analisar, nós já temos a ementa da coisa, né? Então já sabemos do que se trata, já temos uma ideia do alcance dessa decisão, ou seja, infelizmente o contribuinte perdeu nessa, tá certo? Agora, com a ressalva de que quem teve uma decisão favorável que transitou em julgado, sim, aí nós temos um efeito que já ocorreu, né? Então aí não se mexe. Por quê? Porque houve aí toda uma discussão judicial que ela foi transitada em julgado, ou seja, que houve a coisa julgada. E se você for lá no artigo 5º da Constituição Federal, ele vai dizer assim: a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? Então, se você tem já uma coisa julgada, ou seja, você tem a certidão de trânsito julgado de uma discussão como essa, ela vai valer dentro dos termos da decisão e não pode ser revista por essa decisão, por exemplo. Ok? Então é isso que nós tínhamos para tratar sobre. Nós já falamos bastante sobre esse tema na live, né? Recomendo que, se você não assistiu a live, assista aqui no portal da NIT ou no portal da Absolute Inteligência Tributária. Lá nós ficamos aí durante 1 hora discutindo esse assunto, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, né? E a dúvida principal que surgiu ali era quanto às férias indenizadas. Essas sim, elas não incidem contribuição previdenciária, tá? Então, o que foi férias indenizadas, isso há uma previsão legal na Lei 8.212 e não incide INSS sobre férias indenizadas, e o adicional, né? 1/3 de férias indenizadas também não incide INSS. Mas, no caso das férias gozadas e que houve o pagamento, então, das férias e do 1/3 constitucional, esses valores devem compor a base de cálculo para fins de apuração das contribuições previdenciárias, ok? É isso aí. Se você tiver dúvidas, você deixa aqui embaixo e a gente te responde no Instagram. E aqui no canal da NIT a gente se aprofunda um pouco mais, enfim, a gente analisa a coisa com um pouco mais de cuidado. Então, mantenha-se aqui, inscreva-se no nosso canal aqui da NIT e estamos aí até a próxima com mais um assunto do seu interesse.